Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no segundo programa da série Conhecimento Matemático, Desenvolvendo Competências para a Vida, vamos falar sobre a alfabetização com os números. Para este encontro, convidamos a professora da Rede Pública do Distrito Federal e da Faculdade de Brasília, Sueli Brito Lira de Freitas, a professora da Universidade do Estado da Bahia e da Faculdade São Francisco de Barreiras, Ana Maria Porto Nascimento, e a professora da Rede Pública do Distrito Federal, Solange Maria Correia Brantissá. E você é nosso convidado especial, participe! Números. Lá estão eles nos preços que vemos nas vitrines, estão na conta de luz e no medidor, marcam o tempo nos relógios, estão na carteira de identidade, no CPF, nos endereços, nos jornais. Estão também no alto ou nos rodapés das páginas daquele livro de cabeceira. Os números estão mesmo por toda a parte e a relação do ser humano com esses símbolos vem de longa data. É uma história que tem, digamos, com registro assim escritos na Mesopotâmia, tem 5.000 anos. No começo dessa história, o ser humano contava objetos utilizando outros objetos. A relação bionívoca foi um desses métodos e funcionava assim. Para cada ovelha contada, uma pedra. Tudo ia bem se o rebanho fosse pequeno, mas tente imaginar o sacrifício se fosse preciso contar centenas ou milhares de ovelhas. A ideia de número como tal, escrito e tal, não é tão antiga, não. A ideia de quantificar é muito antiga. Seja quantificar pegando como faziam os babilônios, para cada ovelha uma pedrinha. Então você tem aquele monte de pedrinhas e se diz quantas ovelhas você tem sem ter a ovelha ali. É um processo de abstração que você tem, a contagem dos dedos. Tudo isso é parte desse processo de quantificação. À medida que as sociedades foram ficando mais complexas, mais organizadas, as necessidades delas aumentaram. Aí chegou um ponto que você tinha que registrar. Os egípcios foram os responsáveis pelo desenvolvimento dos 7 primeiros símbolos utilizados nas contagens e em operações matemáticas. Outro sistema de numeração foi elaborado pelos romanos, que não criaram novos símbolos para representar quantidades. Eles usavam as letras do alfabeto. O sistema que nós usamos hoje, que a gente usa sem pensar, foi uma das grandes invenções da humanidade. É o que se chama de sistema posicional decimal, de base 10. Por exemplo, os egípcios não tinham esse sistema, os gregos não tinham esse sistema. Eles sabiam fazer contas, mas era muito mais penoso do que nós fazemos hoje. Os algarismos que utilizamos hoje surgiram na Índia por volta do século VI, mas passaram a ser conhecidos em todo o mundo depois que os árabes estudaram e divulgaram esse conjunto de símbolos, hoje chamados de algarismos indo-arábicos. Olha, foi uma invenção maravilhosa. Esse sistema de numeração, com ele você exprime, digamos, desde a massa de um elétron até, digamos, o tamanho do universo conhecido. Trabalhar um conceito que foi sendo construído ao longo dos séculos é um dos desafios dos professores das séries iniciais do ensino fundamental. As crianças já têm o conceito de número. O professor vai junto com as crianças. As crianças têm o conceito de número. Agora, as crianças têm ainda uma certa dificuldade de representar com aquela coisa que chama algarismos, esses conceitos que ela tem. E, claro, o conceito de número, uma criança não... Difícil você pensar num conceito de número que fala em milhares. Mas tem criança que já viu coisas de milhares. Quando você pensa num estádio de futebol, você começa a falar em milhares. Aí quando você vai para coisas maiores, claro, há uma dificuldade de fazer com que o imaginário da criança perceba esse processo de quantificação de números muito grandes. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês no Salto para o Futuro de hoje e começar pela professora Sueli Brito. Eu acho que o tema do programa pode ser a abertura desse encontro nosso de hoje, que é a alfabetização com os números. O que é alfabetizar com números? Bom, Bárbara, a alfabetização com os números a gente já começa, né? Desde muito pequenos, antes de entrar na própria escola, a criança já começa a lidar com a alfabetização numérica. Porque a própria experiência da criancinha com a mãe, quantos aninhos está fazendo? Estou fazendo 1 aninho. E agora, 2 aninhos, né? Vamos apagar as 4 velhinhas do seu aniversário. Ou vamos contar
quantas bonecas você ganhou no seu aniversário de presente, ou uma série de outras experiências que a criança passe, né, ao longo da idade, antes de entrar na escola, já são experiências que ela vai estar vivenciando na construção da ideia de número. Porque a construção da ideia de número na questão da oralidade, da noção de quantidade, ela precede a questão escrita, como o Biratã colocou no vídeo, né? Então, primeiro, ela compreende essa ideia de número a partir das relações que ela estabelece. E na escola ela vai continuar e ampliar essas relações para compreender mais o nosso sistema, que é um sistema posicional, como o Pitombeira falou. Ok. Professora Ana Maria, a mesma questão para a senhora, o que a gente pode entender por alfabetizar com os números? O alfabetizar com números, complementando o que o Celi colocou, é a criança vivenciar na escola, porque antes de vir à escola ela já vivencia várias situações em que ela tem que quantificar. Então, se você pensar que a alfabetização em língua escrita é ensinar a criança as relações entre as letras, a sonoridade, e que a cada som você vai ter uma letra correspondente tal, alfabetizar com números é ajudar a criança a representar essas quantidades que ela já trabalha nas situações do dia a dia dela. Então, ela já tem, como o Biratã falou, um conceito de número, porque ela quantifica em diferentes situações. A escola tem o papel, então, de ajudá-la a representar essas quantidades que ela já tem uma familiaridade. Ok. Professora Solange, a mesma questão, o que a senhora entende por alfabetizar com os números? É só complementar agora, né, o que Sueli e Ana colocaram. Alfabetizar com os números, assim, nada mais é do que tentar fazer essa transposição do mundo que ela já viveu até chegar na escola, em termos da vivência matemática dela, sistematizando esse saber dela para o saber que a escola exige que a gente tenha, né? Que é o valor posicional dos números, vai entender o que é unidade, o que é dezena, o que é centena, o que é somar, o que é subtrair. Apesar de tudo isso ele já fazer no dia a dia, ele às vezes não tem isso conceituado da forma em que a escola exige, né, que a questão acadêmica exige. Então, alfabetizar com os números é isso, é fazer essa transposição do dia a dia, da vida que ele tem, do que ele utiliza para resolver os problemas do dia a dia, na linguagem em que a escola sistematizou, que a escola exige que a gente tenha. Ok. Pode falar, pode não, professora. A gente falou muito da questão do saber que a escola exige, mas não é só a escola, né? Quer dizer, a escola vai contribuir para que a criança aprenda a ler os números, porque contar objetos, contar as bolinhas, contar os pontos do jogo, ela consegue. Agora, a escola vai ajudá-la a registrar essas quantidades. E isso é importante na vida, porque na nossa vida a gente está o tempo todo vendo os números, né? Tá certo, a gente já tem uma participação, é a primeira desse programa, e é da Jerusa de Goiás. Olá, Jerusa. Olá, Bárbara, boa noite especialistas. A pergunta é da telecursista Gracimar Ferreira, do teleposto da escola Visconde de Souza Franco. Ela gostaria de saber, é importante considerar a postura do professor diante da criança em processo de aprendizagem. Diante dessa constatação, é importante questionar como podemos fazê-lo quando a criança não assimila os conceitos matemáticos dentro da sala de aula, mas na sua vida cotidiana ele apresenta uma boa aprendizagem. Boa noite e obrigada. Sandra, muito obrigada pela sua participação. Muito bom ouvir vocês do Pará aqui no programa. A gente sabe que às vezes vocês têm um pouco mais de dificuldade para conseguir falar com a gente, mas eu quero e preciso e conto com você ao longo dessa série, tá bom, Sandra? Obrigada mesmo. Professora Solange. Bom, essa pergunta, eu vivi um problema parecido há uns anos atrás na minha escola, onde nós recebemos um menino de rua, que ele morava na rua, uma professora da escola o convenceu a ir à escola, e o que aconteceu? Ele engraxate, conseguia resolver maravilhosamente todos os problemas de matemática que passavam por ele, dava troco, conseguiu mais. Na hora de resolver aqueles problemas que a professora passava no quadro, Pedro tem 3 bolinhas, perdeu 2. Com quantas bolinhas Pedro ficou? Ele não conseguia resolver esse problema.
E aí nós começamos a estudar assim, o que está acontecendo. Se ele pega um dinheiro, ele dá troco, ele compra as coisas, ele vai no mercado, ele ganha tanto por dia, sabe que vai dar tanto para a mãe, mas precisa de tanto para comprar graxa, tanto para comprar isso, sempre resolvendo. E na escola ele não sabe quanto que é 2 mais 2, o que está acontecendo? E com isso nós descobrimos que está acontecendo é que esse problema, quanto da bolinha de gude, não tinha significado para ele. Então, o que eu quero saber de bolinha de gude? Eu estou preocupado com arroz, com feijão, com pão, com dinheiro, com a graxa. Então, na medida em que nós conseguimos fazer com que o contexto diário dele e daí dos outros entrasse dentro da sala de aula, nós conseguimos fazer com que essa criança entendesse essa outra matemática, aquela que está dentro da escola, né? E nós mudamos a nossa postura em relação ao ver, poxa, o que nós estamos fazendo aqui? Que tipo, preparar como essa criança para a vida? Uma que está na vida, nós não estamos dando conta dela. Então, esse problema nos mostrou que nós invertemos, né? Começamos a nos preocupar de fato, a partir desse aluno, com o dia a dia, com o cotidiano. Ele não, teoricamente, se você disse que ele era um menino que vivia na rua, ele não brincava, não tinha muita noção do que era bolinha. Até tinha noção do que era bolinha, mas a bolinha de gude não fazia muito parte da realidade dele. Eu posso fazer um complemento? Pois não. E o interessante é que quando a gente trabalhava com essa criança, que dizia, vamos trabalhar matemática, mas eu não sei matemática. Então, na verdade, ele não sabia que aquilo que ele fazia no dia a dia dele era matemática. Então, nós fomos com o tempo conversando com ele o que era então matemática, o que era fazer matemática. Ele deveria até saber muito mais do que as crianças que estavam no mesmo nível de aprendizagem. Mentalmente ele resolvia muitas situações que envolviam o sistema monetário, mas na hora do registro ele não conhecia o registro, ele não conhecia. Escreve o 9. Não sei o que é 9, como é que faz o 9. Mas se contasse em dinheiro... Exatamente, aí ele sabia. Pensar, aprender e brincar com a matemática. Esses foram os objetivos da gincana, realizada pela professora Sueli Brito, com os alunos da 2ª série da escola Classe 304 Norte, em Brasília. E apesar de ser uma competição, todos saíram ganhando. Veja a reportagem. Logo no começo da aula, a professora organizou a turma em 3 equipes. Na primeira prova da gincana, os alunos precisavam observar 3 balões e descobrir em qual deles tinha 100 pequenos pedaços de borracha. E a organização do trabalho foi fundamental. Os 3 grupos apostaram no balão amarelo e se enganaram. Ninguém marcou ponto. Hora do segundo desafio, organizar em ordem crescente fichas com registro da altura de cada um dos alunos escritas em centímetros. Primeiro, junto com a professora, eles leram as fichas. Rogério, 118. Luan, 127. Patrick, 127. Jéssica, 124. 124 o quê, hein? 124 centímetros. Não. Não? É centímetros. É centímetros? Você tinha pensado em quê? Eu tinha pensado que tinha 1,24 m. Em seguida, as equipes partiram para o trabalho. Todos mexeram e remexeram nas fichas, de olho nos pontos do placar. E quando a atenção se dispersa... 126, depois 124? Todos completaram a prova e marcaram pontos. E logo começou a terceira parte da gincana, um jogo de argolas. Cada acerto vale 2 pontos, representados por fichas de papel. Então, por exemplo, a equipe Rosabela acertou 5 vezes. Quantas fichas ela vai ganhar? 5 fichas? Para esclarecer a dúvida que surgiu com um exemplo, a professora distribuiu fichas para 5 alunos. Quantas fichas a equipe vai ganhar? 10. Então ela vai ganhar quantos pontos? 10. Entenderam? E eles deram início ao jogo. Pontaria e torcida não faltaram para os integrantes das 3 equipes, mas eles ainda tinham 3 provas pela frente. No jogo de boliche, cada aluno deveria escolher a garrafa que ia derrubar. Se acertasse, a equipe marcava a quantidade de pontos escritos na garrafa. Mas se errasse... Aí ia perder 5 pontos. Eu boto 5, mas pra saber que eu tô perdendo esses 5. Coloca o sinal de menos e coloca o 5. A cada jogada da equipe, os participantes corriam para calcular o novo placar. Eles também usaram a calculadora na outra prova da gincana, um jogo de dados. Só marcava pontos a equipe que conseguisse atingir, com a soma dos dados, um valor maior que 70.
A caça ao tesouro é a última parte da gincana pensando, aprendendo e brincando com a matemática. Nessa prova, o desafio da turma é dividir 30 balões entre si e descobrir com quantos balões cada um dos 15 alunos vai ficar. O resultado dessa conta é o tesouro, que está escondido aqui na entrada da escola. Os alunos receberam tiras de plástico para realizar a contagem e eles logo chegaram ao resultado final. A equipe verde ganhou a gincana, mas todos tinham motivos para comemorar. Como e quando começa a alfabetização escrita do número? Bom, a alfabetização escrita na escola, a gente trabalha na mesma medida em que a gente vai trabalhando a questão da oralidade e da questão mental. Então, não tem. Até aqui, a gente trabalhou só com a oralidade. Não, ao mesmo tempo que eu trabalho com as crianças, a oralidade em que a gente sai, vamos contar, amassar bolinhas para colocar na garrafa, vamos também registrar. Né? É claro que nas crianças em idade menor, na pré-escola, com certeza vai chegar o momento, porque é uma questão motora também, né, para se trabalhar para escrever o número. Mas na primeira série, em classe de alfabetização, a gente, na medida em que vai estar trabalhando a ideia, a gente também trabalha o registro numérico, para que a criança faça essa relação. Porque muitas vezes o fato da criança saber contar até 10, repetir a contagem, não significa que ela tenha a compreensão desta contagem. Né? Então, as situações que ela vivencia para poder estar contando, é necessário que se faça também essa relação com o registro, que ela conheça também o registro. A Nessi, do Tocantins, já aguarda. Oi, Nessi. A pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: quais as alternativas que o professor deve usar para que as crianças adquiram confiança ao se tratar de matemática? Nessi, muito obrigada pela sua participação, viu? Também conto com você nessa série ainda de matemática, tá bom? Professora Ana Maria. Eu acho que a imagem que foi mostrada no vídeo, né, serve bem para ilustrar e para responder a pergunta da Nessi, porque quando você promove uma situação em sala de aula, em que a criança participa, em que a criança pode falar, pode colocar suas hipóteses, que essas hipóteses são questionadas pelos outros colegas e tudo mais, ela vai se sentindo à vontade para dizer o que ela pensa, para dizer o que ela aprendeu em outras situações. E isso vai fazer com que a criança adquira confiança na matemática. Naquela forma tradicional de trabalho, em que qualquer coisa que a criança fizesse era considerada erro, e o professor, ele punia a criança por esse erro, ele criticava essa criança, a criança automaticamente ia se sentindo um fracassado, e aquilo ia trabalhando a autoestima da criança, e ela ia se sentindo mal nessa situação. E aí ela perde totalmente a confiança. E ela vai chegando a um ponto em que ela vai apenas memorizando as fórmulas, ela vai se sentindo incompetente. Então, numa situação como essa que foi mostrada no vídeo, essa situação que Solange deu o exemplo agora, a criança vai aos poucos se familiarizando e vai sentindo que o que ela sabe é interessante, é legal e que o professor valorizou. Ela, ao relatar essa experiência dela, ela fez um comentário de que em nenhum momento eu dei as respostas, eu fiz ela questionar. Isso é importante nesse processo, assim. Se você ficar o tempo inteiro dizendo o que tem que ser feito, ao invés disso, você questionar a criança, isso tem um diferencial na aprendizagem da criança? Isso é o fundamental na aprendizagem, porque se você dá o conceito para a criança, ela só memoriza. Eu vejo a educação hoje, a minha função como educadora é propiciar situações onde a criança consiga construir esses conceitos, porque sem isso não há aprendizagem. As cursistas Laura e Cirlei, do NTE de Gravataí, no Rio Grande do Sul, colocam que as regras e técnicas que ensinam as 4 operações, os algoritmos, são desaconselhados no ensino da matemática, pois provocam a desmatematização da matemática. A questão que colocamos é como trabalhar com uma matemática que respeite os processos individuais de construção de conhecimento em turmas que, em média, ultrapassam a 30 alunos. Professora Ana, ela já me olhou assim. Fique à vontade. Sueli falou bem aí sobre as salas superlotadas, né? E eu até costumo dizer aos meus alunos que é uma solução matemática. Em vez de você olhar para 45, se você divide em 9 grupos de 5, você vai olhar para 9. Né? Já reduz um pouco o trabalho que você tem. E aí olhando para cada grupo, um grupo de cada vez. E aí ela falando sobre a questão das regras que elas impedem, né, realmente
o sujeito de desenvolver o seu próprio processo. E o problema não são as regras, o problema é o momento em que você coloca essas regras para a criança. Então, ela tem que ter um tempo para ela passar por esse processo de familiarização com isso tudo. Por trás de toda essa brincadeira, por trás de todas as situações que Sueli colocou a criança dela na gincana, existem as regras matemáticas, mas a criança não precisa saber disso já. Ela tem que ter um tempo para amadurecer e conhecer isso. Agora, quando você parte logo de cara para o arme e efetue, aí você despreza toda essa passagem, todo esse processo de construção e realmente aí vem o que elas estão chamando de desmatematização. Porque a criança perde o gosto pela matemática, começa a decorar regras e realmente essas regras não servem para nada. Porque se servissem, os resultados do SAEB não seriam tão ruins. E a partir de agora, nossas convidadas destacam os principais pontos do debate de hoje. Eu quero começar pela professora Sueli. Quais são os seus destaques, professora, sobre o que discutimos hoje aqui? Bom, o que eu gostaria de ressaltar é da importância para todo sujeito a construção da ideia de número. Então é fundamental para que toda a matemática que a criança vá trabalhar depois, ela tenha uma boa base construída de número. Então, e outra coisa, o conceito de número não é algo que o professor chega e ensina. É algo que a criança constrói nas relações que ela estabelece com o mundo. Então, quanto mais ricas forem as experiências que as crianças tiverem de quantificar, de enumerar, de contagem, maiores são as possibilidades de estar estabelecendo essas relações. Então, a experiência de sair contando objetos, de sair estabelecendo relações com as quantidades percebidas e os registros numéricos também é muito importante. Então, é fundamental que no dia a dia se trabalhe em situações que envolvem número, que envolvem operações com número, que o nosso sistema de numeração, ele além de ser posicional, ele trabalha com princípio aditivo e multiplicativo, porque na oralidade, quando a criança diz 4.000, ela está multiplicando 4 por 1.000, né? Na composição do número. Quando ela diz o 20, o 21, o 22, o 23, ela está acrescentando 1, né? Então, tem essa base aditiva e essa base multiplicativa. Então, trabalhar o máximo possível, né, dentro do dia a dia da sala de aula é fundamental. Ok, muito obrigada, professora Ana Maria, seus destaques. Eu gostaria de falar sobre a questão da formação do professor, né, que alguns professores, eles não centraram as questões na aprendizagem dos números, eles centraram as questões na como eu poderia fazer isso, como eu trabalhar dessa forma, como trabalhar daquela forma. E isso a gente só vai aprender realmente se a gente começar a estudar. E estudar muito, encarar mesmo que a gente precisa ter um momento para estar em grupo, para estar trabalhando, para estar procurando saber mais, principalmente sobre como a criança aprende. E como a criança aprende número, como a criança aprende medida, como a criança aprende geometria. E quando o professor se dispõe a fazer isso, ele se sente muito mais à vontade para criar e para trabalhar na sala de aula situações diferenciadas, né? Às vezes a gente pode até passar uma quantidade de dicas para ele, mas ele só vai se sentir à vontade para fazer um trabalho diferenciado quando ele estuda e quando ele consegue aprender. Então, nas situações, a gente estava até conversando um pouco antes, nas situações que a gente propõe para a criança, eu estou aprendendo, a criança está aprendendo. Então, o professor tem que se colocar no papel de aprendiz com a criança. E, às vezes, o professor, ele quer aprender uma metodologia para aplicar na sala, e não é por aí. A gente tem que trabalhar junto e ir desenvolvendo junto metodologias, formas de trabalho com a nossa criança. Não tem quem possa ensinar mais para nós do que a nossa criança na nossa sala, que seja superlotada, que seja uma sala ideal ou não, mas a gente está aprendendo com ela, e isso é muito importante. Ok, muito obrigada. Professora Solange, seus destaques. Eu encerro dizendo, depois do que Sueli falou e Ana, ela centrou no conhecimento, na importância do conhecimento, da construção do número. A Ana, na postura do professor em si, em estudar mais e assim facilitar o seu trabalho. E eu encerro dizendo que o professor que se preocupa em olhar o aluno, em escutar o aluno, em ouvir aquilo, o porquê que ele fez aquilo, as explicações que ele dá a respeito daquele raciocínio que ele teve, esse professor com certeza vai facilitar essa construção da alfabetização matemática do seu aluno. Por quê? Porque ele vai
poder intervir, mediar exatamente aonde o aluno está precisando de ajuda, porque o aluno mostra para a gente o tempo todo o que ele precisa, aonde ele, em que lugar ele está. Então, quando a gente consegue ver isso no aluno, a gente consegue ajudá-lo a mudar esse estágio. Que eu digo assim, nós professores temos a obrigação de ver no aluno onde ele está e caminha sozinho, não precisa de mim, até onde ele vai com a minha ajuda e aonde ele não vai nem com a minha ajuda ainda, né? Então, o que eu tenho que fazer? Onde ele vai sozinho, ótimo. Onde ele vai com a minha ajuda, tá legal. Agora, descobrir onde ele não vai nem sem mim, para ele poder chegar lá. Porque esse é meu objetivo como educador. E eu só vejo isso quando eu estou próxima dele. Ok. Bom, o segundo programa da série Conhecimento Matemático, Desenvolvendo Competências para a Vida, fica por aqui. Eu quero agradecer as presenças da Sueli Brito Lira de Freitas, professora da Faculdade de Brasília e da Rede Pública do Distrito Federal. Da Ana Maria Porto Nascimento, professora da Universidade do Estado da Bahia e da Faculdade São Francisco de Barreiras. E da Solange Maria Correa Brandt Sá, que também é professora da Rede Pública do Distrito Federal.